galera, olá pessoal aqui do Elas Fazem. Estamos aqui hoje para mais um episódio muito especial aqui do nosso canal com a minha leonina maravilhosa e que, gente, amanhã tá de aniversário, não sei que dia que você está vendo esse episódio, mas amanhã é aniversário dessa mulher maravilhosa, Amanda Medeiros. Ai, gente, eu tô muito feliz. Primeiro, porque a Vivian tá aqui. Vamos falar de um assunto que é, sim, autocuidado, tá? Porque falar sobre finanças é falar sobre autocuidado. E eu tô muito feliz, animadíssima, como sempre, empolgada. E vamos, com certeza, ter um bate-papo super incrível que você vai aprender cada dia mais, sabendo cuidar do seu dinheiro. Queremos trazer muitas reflexões para você, mulher, de como você cuida do seu dinheiro. Será que você cuida realmente muito bem do seu dinheiro? Esse é o bate-papo nosso de hoje. Antes, um agradecimento especial à Facilite Promotora, uma promotora de crédito aqui da Grande Florianópolis e a nossa grande apoiadora aqui do canal. Porque elas fazem muito bem feito e fazem acontecer. Antes... É assim, ó, é assim. Eu quero te convidar, antes desse bate-papo maravilhoso, que eu sei que é um conteúdo rico, curte, compartilha e já se inscreve no nosso canal, que assim você ajuda a nossa comunidade a crescer cada vez mais e que a gente possa estar inspirando outras mulheres aí, mundo afora, a cuidarem muito bem do seu dinheiro, né, Amanda? Muito bem do seu dinheiro. E estamos aqui com uma especialista incrível, a Vivian Elcar. Seja bem-vinda! A gente tá bem feliz, porque é um assunto que todas merecemos saber. Então... estamos aqui com a especialista maravilhosa. Seja bem-vinda, Vivian. Muito obrigada, meninas. Que abertura mais linda. Meu Deus do céu. É o espírito do leão aqui nessa mesa. Olha, dominou, hein? Mas olha, é realmente um prestígio estar aqui. Obrigada pelo convite, ainda mais para falar desse tema tão importante e que para todas as mulheres é necessário, né? Exato. Além de importante. Exatamente. Gente, a Vivian Elcar é planejadora financeira com experiência em consultoria de investimento e capacitação técnica de profissionais do mercado financeiro. Há mais de 15 anos promove a conscientização e independência financeira por meio de cursos, palestras e treinamentos. Gente, semana passada ela estava no Banco Central ministrando uma palestra incrível. Essa mulher é poderosa e sabe muito bem desse assunto. Tem uma certificação chamada CFP. É isso? Pronunciei certo? CFP. Especialista em investimentos Ambima. Educadora financeira pela Associação Brasileira de Educadores Financeiros. Pós-graduada em Finanças, Investimentos e Ranking pela PUC do Rio Grande do Sul. Instrutora de cursos preparatórios para certificações SPA e SPA 10 e SPA 20. Facilitadora do curso de Gestão de Finanças Pessoais do Banco Central do Brasil e autora de conteúdos do site suasaudefinanceira.com.br. Que currículo, meus amigos! Assim, ó. Parabéns. Vivian, parabéns. Parabéns. Muito obrigada, meninas. Todas nós somos capazes de estudar, de aprender sempre, né? Para que a gente possa conquistar lugares no mercado de trabalho, como todos os outros da sociedade. Querida, é verdade. Verdade. Muito estudo e dedicação. É verdade. E, Vivian, conta pra gente como você chegou em todas essas certificações, como a tua história chegou no mercado financeiro, né, em educadora financeira, e por que falar sobre dinheiro? Bom, vamos lá então. Eu acho que toda a minha trajetória profissional, eu tive o privilégio de encontrar, né, a oportunidade com o preparo necessário naquele momento. Então, eu comecei a minha carreira há aproximadamente 15 anos, passei por uma grande companhia de petróleo, um ambiente bem masculino também. Depois, entrei no maior banco privado do Brasil, na área de investimentos. Então, esse grande banco, que era, querendo ou não, uma vitrine, foi uma enorme escola para mim, de formação técnica. E há 10 anos atrás, foi quando eu conheci e escolhi o modelo do cooperativismo financeiro, que tem uma grande diferença para o capitalismo, né? Que é a ausência do conflito de interesses, não tem fins lucrativos. Então, é uma maneira da gente realmente contribuir com a formação de uma sociedade mais consciente, mais organizada financeiramente, de uma maneira muito genuína. Então, eu que tive uma carreira muito pautada na consultoria a investidores qualificados e profissionais, que são grandes investidores,
aqui no universo cooperativista eu tive a oportunidade de trabalhar também a formação de novos investidores. Porque ninguém nasce um investidor, né? As pessoas, elas se tornam. Aprender. Elas se tornam como? A partir de hábitos financeiros saudáveis, a partir de educação financeira, né? Então, nesse ambiente, hoje eu digo que é a minha grande realização profissional e pessoal, porque além de atender investidores, eu consigo trabalhar também com a formação e a orientação de toda uma sociedade, para que todos tenham uma vida financeira melhor. Daí, gente, é a voz. E que carisma que ela tem, né? Adorei. Não, bem feminina, adoro. No ambiente masculino, ela é bem feminina. Eu tive a oportunidade de fazer uma live há pouco tempo atrás, no meu trabalho com a Vivian. A gente falou muito sobre investimento, né? Mais focado justamente em linhas de crédito, na importância das pessoas investirem. E aqui a gente traz uma abordagem mais para o universo feminino, de como é importante a mulher pensar sobre dinheiro e falar sobre dinheiro. Você até comentou com a gente que é um meio masculino. Você, em algum momento, percebeu que as portas se fechavam para você pelo fato de ser mulher nesse ambiente masculino? Olha, portas se fecharem não, mas talvez você precisar realmente se dedicar mais para abri-las, né? Boa, ótimo. Tem uma mensagem que eu costumo sempre levar assim, em palestras, que é uma provocação, porque o ser humano ele muda quando ele realmente se incomoda, não é verdade? Verdade. Então, ou você ou o seu dinheiro terão que trabalhar para o resto da sua vida. Então, vamos fazer essa escolha, né? Se nós construirmos um patrimônio financeiro que nos subsidia naquela longevidade, a vida fica melhor. E eu não preciso deixar de viver hoje para fazer isso, né? Então, a questão aqui é conscientização. Gente, é verdade. E pensar sobre dinheiro, como a gente deve investir e também como gastar esse dinheiro é muito importante. Pra mulher que gosta sempre de uma coisinha, né? Tem um avião pegando fogo, quero comprar. Como é que carne correndo? Eu quero, é meu, preciso. Mas em que momento que a gente precisa olhar para esse dinheiro e falar assim, não, eu preciso fazer isso, ou é importante fazer aquilo? Que momento que isso pode ficar claro para a mulher essa que está trabalhando e que às vezes está gastando demais ou nem percebe que ela, se acontecer alguma coisa com ela, amanhã ela não sabe de onde vai tirar esse dinheiro. Verdade. Você já ouviu falar da dinheirofobia? Vocês já ouviram falar disso? Não. Eu nunca ouvi falar, mas eu acho que é a pessoa que quer se livrar do dinheiro, né? Não quero ficar com ele, não. É justamente o contrário. A dinheirofobia é a fobia, o medo de ficar sem dinheiro. E a dinheirofobia é o terceiro maior medo das pessoas no mundo inteiro. Uau. Sério? Não sabia? Achei que era medo de falar em público. Esse é o primeiro. Medo de morrer. Esse é o mulher. segundo. E a dinheirofobia é o terceiro. Gente! Só que apesar disso, olha que curioso, a dinheirofobia ela atinge mais as mulheres do que os homens, tá? Da população mundial. Apesar desse medo de ficar sem dinheiro, a gente percebe uma questão cultural, muitas vezes, né? Com várias justificativas que a gente pode falar sobre algumas delas, mas uma tendência do universo feminino em procrastinar ou terceirizar uma responsabilidade que deveria ser sua sobre a construção da sua vida financeira. E aí tem vários fatores que contribuem com isso, né? Tem os fatores históricos, né, dos nossos ancestrais, a forma como as outras gerações anteriores às nossas lidavam nas questões familiares. O homem era o provedor, o homem era o tomador de decisões, né? Então, muitas mulheres de hoje ainda são reflexos desse comportamento que elas viram dentro de casa. Outras entendem que investimentos é só para quem tem muito dinheiro. Outras se sentem inseguras, acham que não tem informação suficiente. Então, as desculpas são várias. O fato é, as mulheres elas precisam tomar as rédeas da própria vida e se conhecer. Porque o autoconhecimento financeiro é a única forma de eu realmente avaliar como estou hoje e como quero estar daqui a algum tempo, né? Então, para a gente traçar esse plano de voo, assim eu chamo, a gente tem que ter um retrato financeiro. E esse é o primeiro passo. Olhar para as minhas finanças, não é de uma maneira carinhosa e sabendo que eu vou ter que mexer e vou ter que fazer algo com isso. Porque é bem verdade que cada vez mais as mulheres estão vivendo mais, vivem mais. E o que fazer para que não fique sem dinheiro no futuro? Mas eu não sabia dessa dinheirofobia. Eu também não. Eu fiquei até com medo disso, porque... Olha aí, ó, tu sofre de dinheirofobia. Não, você aí, mulher, você sofre de dinheirofobia? Sabia sobre esse medo? Eu não tenho medo,
mas eu me preocupo com o futuro e isso não faz muito tempo. Faz, sei lá, 10 anos que eu penso que eu quero viver bastante e para que eu viva mais e melhor, eu preciso ter dinheiro para isso. E para viver mais e melhor, eu preciso ter uma independência financeira. Passa por tudo, porque tudo, gente, a gente precisa do dinheiro. A gente precisa ser claras, sinceras e transparentes. Pra tudo, pra fazer meus tratamentos, pra eu viajar, pra me cuidar dos básicos de saúde. A gente precisa de dinheiro. E você sabe que esse negócio de precisar e querer lidar bem com o dinheiro é uma questão meio desequilibrada, né, na nossa sociedade. Porque nós vivemos num mundo capitalista e é um mundo onde o capitalismo impera. Então, tudo ou quase tudo que eu preciso até para sobrevivência depende de dinheiro. Então, lidar com dinheiro não é mais uma questão de escolha, é uma questão de necessidade e sobrevivência. E saber lidar bem com as minhas finanças, ter independência, me traz liberdade, autonomia, me traz segurança, paz de espírito, protagonismo, consciência tranquila. Quando você se conhece e você avalia o seu perfil de consumo, você escolhe os consumos que fazem sentido na sua vida e pode tê-los sem peso na consciência, né? Desde que você faça o dever de casa. E a gente vai falar sobre isso. Uau! Eu tô só por esse dever de casa, gente. Cadê a caneta, gente? Cadê a caneta? Tá aqui, ó. Hoje eu tô até de papel e caneta pra anotar tudo. Não, eu até quero trazer pra vocês que eu fiquei abismada, porque vocês sabem que eu penso bastante no futuro. Não era assim, né? Eu não era assim. Eu vivia um dia de cada vez e assim a vida seguiu. Até que um dia eu comecei a pensar realmente no futuro. E talvez você que esteja me ouvindo esteja nesse momento de vivendo um dia de cada vez e agora tá aceitando a possibilidade que o futuro ele chega. Gente, o tempo ele vai chegar para todo mundo. E que ele chegue com sabedoria e que a gente saiba fazer dele o melhor, né, pra gente. E eu fiquei abismada que eu fui pesquisar e num livro Valor Feminino, escrito pela Andréia Vilas Boas, ela pesquisou alguns dados preocupantes entre as brasileiras. Isso mulher, né? A gente tá trazendo o fato da mulher. 3 a cada 4 idosas pobres são mulheres. 7 em cada 10 brasileiras enfrentarão a pobreza em algum momento. Gente, olha o dado. E na mesma função que homens, as mulheres recebem um salário, em média, 27% menores. E no primeiro ano após o divórcio, o padrão de vida feminino cai em 73%. É ou não é um dado pra gente trazer pra consciência e querer fazer algo com isso, com esses dados, porque não sou eu falando, não é a Vivian falando, não é a Dani falando, são dados e contra dados, a gente pode apenas fazer o diferente. Então, trazendo pra consciência que a gente pode realmente fazer algo de proveitoso com essa informação, né? Pra que a gente não seja refém. Parte do dado, né? Parte do dado. Gente, 3 a cada 4. Exatamente. E vocês sabem que tem milhares de dados que eles impactam muito e quando a gente leva até em palestras, a gente percebe que as pessoas, no rosto das pessoas que elas ficam surpresas. A gente vive num país que tem, sim, um grande problema do analfabetismo financeiro, né? A gente não tem a educação financeira nas escolas, a gente não tem na grade curricular das universidades e a gente não fala sobre dinheiro dentro de casa, não é verdade? Então, o brasileiro, ele aprende quando? Ele aprende na necessidade, na dor e não no amor, né? E a educação financeira, ela precisa ser desmistificada. Não é privação, é bem-estar. Não é fazer mais com menos, é fazer melhor com o mesmo. Amei. Isso me fazer essa mais frase incrível. com menos, não. Como é que é? Não é fazer necessariamente mais com menos. Eu não preciso fazer com menos, eu preciso fazer melhor com o mesmo. Então, eu não tenho necessariamente que gastar menos, eu preciso distribuir melhor os meus gastos, o meu perfil de consumo. Isso tem a ver com o conhecimento de como é a minha vida financeira hoje, como eu estou direcionando o que eu gero de recursos, eliminar desperdícios, e aí vamos lá. Quando eu faço o meu orçamento e eu vejo o que entra, o que sai e como sai, eu vou identificar os desperdícios que não fazem sentido, que é diferente do supérfluo que a gente falou aqui. Supérfluo é bem-estar. Então, eliminando desperdícios e priorizando o que é supérfluo e me gera bem-estar, eu preciso encontrar a minha capacidade de poupança. Então, a diferença do que eu ganho para o que eu gasto tem que ter uma margem, um espaço, que é a minha capacidade de poupança. Essa capacidade de poupança, ela pode ser positiva, ela pode ser nula ou negativa. E aí, quando eu tenho 0 de capacidade de poupança
ou até mesmo negativa, eu tenho uma questão que eu preciso ajustar, urgente. Por que será que a minha capacidade de poupança é negativa? Será que eu estou vivendo a minha própria vida? Ou eu estou querendo encaixar a vida do outro dentro do meu orçamento? Então, essa é uma um questionamento importante. Não existe quem ganhe pouco. Existe quem não vive a própria vida e gasta mais do que pode. Né? De olhos fechados. Literalmente. Não, só tá queimando. Só que, é pra provocar a mudança. Não, e normalmente, quando mais jovem, né? Quando mais jovem. Quem nunca? Quem nunca, verdade. Nunca? Levanta a mão aí. Quem jovem não estourou. A Vivian tá estudando desde os 16 anos. Levanta a mão aí. Sabe tudo sobre finanças. Não, mas a gente não é a Vivian. Quem não estourou um cartão de crédito quando adolescente? Eu nunca estourei, gente. Eu vou dizer que na fase da faculdade... Eu gastava tudo, mas eu não gastava mais do que eu podia. Eu nunca fiquei devendo. Não, isso aí não. Isso aí eu posso falar. Mas eu queimava o dinheiro todo, gente. Era loucura. Não chega a ser ficar devendo, mas estourar o cartão por impulso, né? Quando eu era adolescente, vou eu trazer meu papel de fala, eu não tinha organização financeira. E até nos bastidores a gente tava falando sobre... a mulher, no caso desse dado que a Amanda trouxe, da mulher mais idosa acabar sem dinheiro, né? A minha cultura familiar, das minhas avós, mãe e pai, ambas, depois que os meus avós faleceram, elas não cuidavam do seu dinheiro. Elas viviam no meio rural, onde o marido cuidava de tudo, recebia aposentadoria por elas, ele provia a família. E quando meus avós faleceram, elas se viram perdidas, né? O que eu faço? Então, foi uma transição de cultura dos meus avós para minha mãe, que aprendeu a cuidar do dinheiro. E eu vim naquela adolescência de mudar esse padrão também. Então, me perdi um pouco, adolescente, e depois fui tomando autoconhecimento, entendendo que eu preciso controlar o meu dinheiro e eu preciso me controlar. Talvez se eu não tivesse uma pessoa ao meu lado, como é o meu marido hoje, eu não estaria avançando como eu estava avançando na questão financeira, porque ele me trouxe muita consciência. Talvez a educação financeira que me faltou quando eu era jovem, criança, porque não tinha histórico familiar para isso, ele me trouxe e me ajuda muito a poupar, a fazer o dinheiro render para mim, a ter o meu momento de gastar o supérfluo. Mas eu passei por fase da minha vida onde eu não tinha isso. Claro. E eu não tinha consciência do tanto que eu gastava. Eu não queria olhar para isso. E hoje, olhando para trás, você identifica que faltou também a conversa dentro da família, o exemplo na família. E o ser humano, ele muda assim, ele pode errar, ele deve errar. Mas que os erros tragam essa consciência para que ele faça diferente. Existe aquela ignorância consciente e inconsciente, né? Exato. E hoje a gente vive num mundo que a informação, ela não falta, ela está em excesso, inclusive, né? Exato. A gente precisa até saber filtrar o que é fake news do que é coerente ali, né? Mas o fato é, uma vez que eu tenho a informação e que eu tenho com consciência sobre a importância daquilo na minha vida, o que falta é atitude, muitas vezes. Né, de colocar em prática. E quebrar esses padrões, né? Olhe para trás, o que você está levando adiante que você está replicando da tua família, por exemplo. A consciência sobre o dinheiro, a educação financeira, eu não tive. Eu vim de famílias que eram do interior mesmo, onde às vezes tinham recurso financeiro uma vez ao ano, porque vendia uma safra, vendia o gado. Então era diferente. Hoje não, o dinheiro entra todo mês. E de que forma que eu vou gerir o meu dinheiro? Eu estou sabendo aproveitar o meu dinheiro realmente? Verdade. São questionamentos que a gente tem que trazer para si. Eu ouço muita gente me falar, você investe, mas eu não sei nem aonde vai parar o meu dinheiro, nem sei quando que eu vou começar a investir. Eu já estive nesse lugar de não saber aonde iria parar o meu dinheiro, porque eu gostava de gastar, eu queria me livrar dele. O dinheiro, para mim, ele vinha e saía da mesma velocidade. Hoje não, ele vem, fica e ele aumenta. Hoje sabendo cuidar dele, né? Isso aí, parabéns. Um exemplo clássico de uma mulher que tomou as rédeas da própria vida. Tem um parceiro que ajuda, isso é maravilhoso, muito. Né? Mas o fato do parceiro a te ajudar a despertar não significa que você gerou uma dependência financeira. Não, eu compreendo. O que é mais importante ainda. Exato. Né? É entender. Eu acho que por mais que tenha alguém que cuide do seu dinheiro, você precisa compreender exatamente o que está acontecendo com ele. Não é só sobre ganhar o dinheiro, né? É fazer ele prosperar na sua mão e entender aonde que ele está indo. Então, eu preciso ter consciência disso. Hoje eu trabalho com dinheiro, de certa forma, então eu preciso entender qual é o valor que o dinheiro tem para mim, para as pessoas, aonde fazer ele prosperar pela gente, né? E olha só, antes eu quero trazer alguns dados aqui. Traga, a gente adora. Mas antes eu queria muito falar sobre o dinheiro na relação conjugal, na sociedade afetiva,
que tem muito a ver com a tua experiência, o teu exemplo, né? Hoje, o casamento, ele é uma sociedade que tem afeto, mas que as pessoas escolhem estar nela, né? A gente não se vê obrigado mais a estar numa relação como já foi um dia. E hoje, cada um ter consciência sobre a sua condição financeira dentro da relação é indispensável para que isso realmente permaneça sendo uma escolha na sua vida, né? Exato. Então, não importa quem ganhe mais na relação, né? Se os dois são responsáveis por gerar renda, os dois têm que ter consciência sobre os gastos familiares, sobre quanto custa a vida financeira daquela família. Temos que conversar sobre as responsabilidades de cada um e temos que, sim, ter projetos em comum, sonhos em comum, mas não podemos esquecer de cada um de nós como indivíduos. Então, não é pecado, e inclusive é muito importante que tenhamos também os nossos projetos individuais e que façamos algo por eles, para que a gente possa continuar seguindo a vida como indivíduos que escolhem estar numa relação, certo? E que pode, a qualquer momento, mudar de ideia também. Eu até peguei uma pesquisa agora recente, feita pelo Serasa, que revelou que metade dos casais brasileiros com problemas de dinheiro acabam se separando. Então, realmente, o dinheiro, ele afeta a relação a ponto de relacionamentos terminarem. Então, muitas vezes, porque o casal não conversa também sobre o dinheiro, não sabe a finalidade do dinheiro. E até uma pergunta que eu fiz nos bastidores para a Vivian, eu quero que ela traga a resposta para a gente agora. É preciso ter uma conta conjunta? É preciso o dinheiro ir para o mesmo caminho, para o mesmo lugar do casal? O que pode funcionar melhor e o que você dá como orientação para essa mulher que está ouvindo? Bom, vamos lá. É muito difícil a gente determinar o que é certo e o que é melhor para cada casal. O melhor para cada casal é aquele modelo que os dois, numa conversa franca, decidem e fazem a sua escolha, tá? Então, existem muitos casais que sim, optam pela comodidade de ter uma conta em conjunto e conversar sobre dinheiro abertamente, onde não existem segredos. E existem casais que optam por também ter uma vida muito franca, projetos muito bem delimitados, cada um assume um nível de despesa, né, um compromisso na gestão das finanças, mas tem suas contas individuais, seus investimentos individuais, não existe certo ou errado nesse mundo. Tem um conteúdo que eu gravei para o canal Sua Saúde Financeira, que é um site gratuito, tá? Que se chama Fidelidade Financeira na Vida 2. Esse é um dos conteúdos mais acessados até hoje. Então, é um vídeo onde eu dou algumas dicas de como começar essa conversa em casal. Que deve ser difícil. Pois é, como é que quando começa? não se tem. E assim, né? Começa o namoro, tal, avança para um relacionamento. Tem momento, né? Então, aí... Pá, será que vai? Será que não fica? O que será que ele vai pensar se a gente, né, de eu trazer um assunto desse? Será que eu deixo ele pagar a conta? Não fica, paga, não paga, divide, não divide. Gente, assim, é um assunto delicado, mas que merece ser falado da melhor maneira, porque... Melhor falar no amor, né, gente? Exatamente. Do que na dor, porque depois a conversa vai ser outra. E quando a gente fala no amor, a gente pode trazer numa conversa muito otimista, uma conversa cheia de projetos e sonhos, bebendo um vinho, uma conversa agradável. Vamos falar sobre planejamento para a nossa vida. É uma sociedade, sim, e como toda sociedade, a gente precisa definir as regras nos momentos bons, para que nos momentos ruins a gente apenas siga a regra. Exato. Siga a regra. Ótima. Exato. Um belo corte. Um belo corte, porque é exatamente o que eu penso. É exatamente o que eu penso. E a gente precisa falar cada vez mais sobre isso, de uma maneira clara e franca. Os combinados, como você diz, né? Não, o combinado, ele não sai caro. Não, e eu falo que assim, a relação vai acontecendo e a gente também vai se reconhecendo e se transformando na relação. Então, por que não trazer esses combinados de novo para a mesa? Olha, a gente fazia até aqui dessa forma. Vamos fazer de outra? Porque agora essa daqui não está mais funcionando. Os acordos também na relação... Tem uma manutenção disso. Sim. Precisa, porque senão tem gente que está vivendo com uma regra de 10 anos atrás e que já não funciona mais. E aí, essa regra que não funciona mais, às vezes... cai nessa pesquisa que tu falou aí, ó, que começam a brigar, começam a ter divergências, começam a falar mal do outro pros amigos. E assim, não precisamos disso, né, gente? Ela gasta demais. Ela gasta demais. ou ele também segura demais, ou é pão duro demais. Não é? Exatamente. Então, para que a gente não tenha isso, a gente tem que ser adultas e fazer essas conversas no amor.
no amor, porque na dor, gente, a conversa é outra. Vamos A gente nem colocar quer. isso na pauta, né? De um próximo jantar romântico. Por que exato. não? Aí, ó, mulher, anote. Não, e não ficar falando só de filho, né? De outras coisas. Falar da saúde financeira, Exato. porque vocês vão passar um bom tempo juntos. E que seja o melhor tempo, que tenham realmente dinheiro para que vocês possam fazer as melhores coisas. E pra que sustentar toda a beleza, né? Porque nada mais atraente do que uma mulher segura de Verdade. si, né? Que puxa um assunto como esse, que fala abertamente, com responsabilidade, porque é um assunto de muita responsabilidade para a construção da vida de ambos, da família. Então, uma mulher que se coloca como protagonista e ajuda nessa construção é muito bonito de ver. É bonito né? mesmo. E algumas devem estar se perguntando, tá, Vivian, eu tenho medo, porque eu não entendo de finanças, eu não tive educação financeira, então eu não sei nem onde começar, porque eu às vezes tenho até vergonha de falar tudo que eu gasto e ele me julgar. Então, de que maneira a gente pode começar a ter mais conversa? De que maneira a gente inicia esse assunto? Ou de que forma que é mais assertivo para um casal falar sobre esse assunto, né? O que eu preciso olhar antes? São os gastos? É o dinheiro que está entrando? É o dinheiro que está saindo? Vamos lá, gente. O primeiro passo, tá? Para o casal, quando a gestão financeira é feita em conjunto, é o casal sentar junto e praticar esse autoconhecimento que é através do orçamento. Então, muitos casais já fazem, já planilham os gastos, as receitas. Aqueles que ainda não fazem, que vivem mais ou menos no modo automático e Anota acham na que cabeça. Sabem. precisam materializar isso. Tá? Então, eu sempre recomendo um Excel, né? Aquele aplicativo maravilhoso. Que Que qualquer um sabe usar. Pera. O Excel, gente, planilha de Excel. Se não souber usar a planilha de Excel, não tem problema. Pode ser o caderninho, Papel. tá? O que é importante é que a gente faça esse exercício por pelo menos 3 meses seguidos, sabendo tudo que entra, exatamente o que eu gastei. Eu não preciso ficar todos os dias anotando meu cafezinho, anotando os meus... Não é isso que eu tô propondo aqui. É a gente parar, pelo menos ali 1 hora, tá? Cada 15 dias que seja, uma vez na semana, para olhar o meu extrato do cartão de crédito, a minha movimentação da conta corrente, porque hoje eu faço Pix, sai tudo na minha conta corrente, e delimitar para onde está indo o meu dinheiro. Então, eu vou segmentar os meus gastos pela natureza dele, tá? E aí eu vou, claro, fazer esse exercício por 3 meses, vou entender se o meu padrão de consumo, meu padrão de vida cabe no meu orçamento, é a primeira reflexão básica que a gente tem que fazer. Cabe. Tá fechando no 0 a 0. Então, peraí, já temos um problema, não pode fechar no 0 a 0. Tem que sobrar um espaço para as minhas prioridades financeiras aqui, para o hábito de investir. Se esse hábito ainda não existe na sua vida, você precisa priorizá-lo dentro do orçamento. E aí tem uma dica bem fácil que eu dou, que é justamente a gente inverter a ordem do que a gente costuma fazer, o modo automático. O brasileiro, ele ganha, ele gasta e ele guarda o que sobra, quando sobra, se sobra. Só que muitas vezes Nem sobra, né? E aí vai passando um mês, outro, e o tempo vai. Então, a gente precisa, primeiro, ganhar, depois estabelecer as nossas prioridades financeiras no orçamento. E por que não estabelecer uma prioridade comigo mesma, que é o meu investimento mensal? Então, eu vou ganhar, eu vou guardar, Me colocar. e eu vou gastar o que sobra depois de guardar, depois de investir. A gente é tão bom pagador para os outros, né? A gente assume as dívidas e a gente paga. Paga. Por que a gente não pode assumir uma dívida com nós mesmas, com os nossos objetivos e projetos? Investir precisa ser uma prioridade para todas nós. É o que eu falo do autocuidado. Isso é autocuidado. Isso é autocuidado. E não importa o quanto vai ser o seu início, né? Hoje eu só posso guardar X por mês. Não importa o tamanho do investimento. O mais importante na construção de patrimônio é a disciplina e a recorrência. Todos os meses eu preciso guardar parte do que eu ganho. Por quê? Porque a gente vive no Brasil e a gente tem 2 fatores a nosso favor, muito fortes, que é o tempo e os juros compostos. Nós estamos no país que tem uma das maiores taxas de juros do mundo, tanto taxa nominal quanto taxa real, que é aquela que desconta a inflação. Então, hoje, investir no Brasil, mesmo em opções de baixo risco, tem uma capacidade de acumulação com o tempo que vão potencializar muito o meu esforço de poupança. Eu não estou guardando dinheiro em casa, no colchão, eu estou investindo em ativos que multiplicam. Vocês já ouviram falar do efeito multiplicador dos juros compostos, né? Sim, é uma bola de É neve. uma bola de neve. Isso para quem deve... Maravilhosa! Né? Pra quem deve, não me Para interessa. quem deve é horrível, mas para quem investe, Exatamente. não podemos perder tempo. Exato.
Não podemos perder. Mulher, tu te agiliza, tá? Que o tempo passa. E passa tu investindo e não investindo. Então, vamos investir porque realmente... Vai passar igual, né? Vai passar igual. E a planilha de Excel, ela é incrível. Eu digo porque me ensinaram a utilizar. E quando você começa a colocar na planilha e você começa a ter noção dos teus gastos, você começa primeiramente a se questionar, será que isso que eu vou gastar agora realmente vale a pena? Porque eu sei o quanto que custa uma hora de trabalho e o quanto que eu ganho por uma hora de trabalho. E quando eu vou fazer aquele gasto, que daí eu tenho noção exata desse acompanhamento, não vale a pena. Eu já virei a volta na rua e já voltei. Você calcula quantas horas de trabalho você vai dedicar. Mas Exato. E aí o que acontece? Tem que começar a pensar sobre isso também. Exato. Será que você sabe o quanto que é a sua hora de trabalho? Porque a gente tem que começar pelo início. A gente analisa as despesas, mas da onde vem a renda? O que você se dedica para aquela renda? Então, essa analogia ela é muito bacana para a gente fazer aquela avaliação. Quero ou preciso? Né? Quero ou preciso. Se eu apenas quero, vale o meu tempo de trabalho? Vai me gerar um bem-estar que justifique? Deixa eu trazer uns dados para vocês sobre a realidade financeira do nosso país. A gente falou da dinheirofobia, falou daquilo tudo. Vocês comentaram que realmente as mulheres elas ganham quase 30% a menos do que os homens. Mas apesar disso tudo, dessa realidade tão clara para todos nós, apenas 11% da população faz algum investimento pensando no futuro. E das pessoas que estão aposentadas hoje pelo INSS, apenas 3% delas conseguem se manter sozinhas. Por quê? Acharam que o INSS ia ser suficiente e, obviamente, não é. Né? Nunca será, né? Só que, além disso, mais da metade da população ainda afirma que vai depender do INSS. Então, tem uma certa incoerência entre o que a gente fala, o que a gente sabe e o que a gente realmente faz. E aí, a gente precisa mudar isso, né? As mulheres, sim, ganham menos do que os homens, sim. Essa é uma diferença de gêneros importante. A gente ainda tem uma sociedade capitalista e machista, sabemos disso. Mas vamos olhar com otimismo sobre o potencial da mulher na geração de renda? Nos últimos 10 anos, o nível de renda das mulheres aumentou em 80% e o dos homens 45%. Então, a gente está buscando o nosso espaço, a gente percebe esse movimento, até iniciativas como essa do Elas Fazem é mais um convite para as mulheres olharem para o seu potencial, né? E hoje, se a gente aumentar a nossa taxa de participação no mercado de trabalho, a gente vai gerar muita riqueza para o nosso país. Existem diversos estudos que mostram o impacto do empoderamento feminino na geração de riqueza, no protagonismo. E se a gente olhar para a constituição familiar hoje, né, das famílias brasileiras, 80% das decisões de consumo dessas famílias são tomadas por mulheres. E mais da metade das famílias hoje tem mulheres à frente, que são muitas mães solteiras, inclusive. Né? Tanto que os programas sociais do governo hoje são as mulheres que recebem pelos filhos, né, pela família, porque a mulher tem um poder de poupar, de realmente utilizar o dinheiro da maneira correta, já que é um auxílio que eles precisam, né? Então é a mulher que gerencia isso e não mais o homem. Verdade. A gente tem um papel muito importante na sociedade e a gente tem total condições de assumir esse papel, né? Por nós e pela transformação que a gente vai proporcionar. Até porque o nosso exemplo é o que vai ditar muitas vezes o comportamento da próxima geração. Exatamente. Dos nossos filhos. Assumir o protagonismo, realmente. Por mais que você viva talvez uma família onde o assunto dinheiro, ele não é muito falado, não é muito comentado na mesa, mas você pode mudar essa realidade. A mulher, ela tem esse poder. E tomando consciência de que não necessariamente tu tenha que investir, não é, talvez essa é a pauta principal, invista, mas tome consciência do dinheiro que entra e o dinheiro que sai, dos gastos que você tem. Porque muitas vezes a gente pensa que não tem dinheiro, mas porque não sabe fazer o bom uso dele. Ou está tentando se livrar do dinheiro, utilizando com coisas, como você disse, que não faz parte da tua realidade. Você está vivendo a realidade de outra pessoa a partir do teu recurso financeiro. Então, assim, toma consciência. A planilha de Excel, o caderninho, ele pode salvar. Vá no teu cartão de crédito agora e escreve iFood. Pesquisa ali que ele vai trazer tudo que você já gastou com o iFood, por exemplo. Escreve alimentação, cartão de crédito, ele vai ranquear ali dentro. Não, sério, iFood... Não gasta no iFood. Não, primeiro que na minha casa não chegou iFood. Segundo, que eu não sou de lanche. Depois que eu comecei a emagrecer, minha filha, assim, ó, minha vida mudou
pra muito melhor, porque eu não fico mais preocupada. Eu comia muito, né? Então eu tinha um gasto com comida muito grande. E depois que tu começa a ver sentido, tu tá com o corpo que tu queres, tu não fica mais investindo numa coisa que não te faz... Passou a ser um desperdício Pra você. mim, passou a ser um desperdício. Eu vou te dizer que eu virei a chave de um jeito que, assim, iFood, não Mas mais. olha que bacana, você é um exemplo de uma mulher que reorganizou suas prioridades. Isso não é mais uma prioridade para você. Não é. Para muitas, o iFood pode ser um comodismo pela falta de tempo e tal, mas que não fuja do controle. Exato. Então, calcula ali quanto que tu já gastou. Olha, alimentação, lazer. Dá até um gráfico Sim, o cartão de crédito. Os cartões de crédito hoje, eles fazem isso pra você, né? Ai, Vivian, dá. A gente tem todas as informações para fazer a diferença. Verdade. Tem um dado que me trouxeram que eu fiquei abismada. Ai, gente, para. Quanto que eu já tinha gastado nas minhas arinhas, gente, nos últimos anos. E se eu continuasse naquela velocidade, o quanto que eu gastaria nos próximos 5 anos. E eu fiquei passada. Como é que é Porque tá tudo planilhadinho, né? Eu tenho uma organização entendi. financeira que tá tudo planilhadinho, bonitinho. Então, eu pude levantar tudo que eu gastei nos últimos 5 anos com a Zara, por exemplo, que eu consumo muito lá. E se eu continuar naquela intensidade de gastos, se assim eu posso dizer, quanto que eu gastaria nos próximos 5 anos? Olha só. Então, assim, Poderia estar em investimentos para você, rendendo juros compostos. Exato. E tá onde? Tá dentro do seu armário. Exato. Você usa tudo que você compra? Exato. Não, porque você é uma mulher muito chique, né? Talvez ela use. Não, ela usa. Ela mas, usa. Mas assim, mas depois de um tempo, tu já tem tudo quanto é tipo de peça. Tu já tem Exato. todos os Você tipos pode fazer combinações, né? Exato. É as tomadas de consciência. Depois que ele me trouxe esse dado, eu comecei a me questionar, vale a pena todo esse gasto? Por que eu estou gastando? Por isso que quando eu tô indo, eu me questiono se vale a pena ou não, é por conta disso. Porque daí eu sei o quanto que vale a minha hora de trabalho, eu sei o quanto realmente eu levo tempo para adquirir aquele valor financeiro e que eu vou estar comprando ali, comprando por quê? Por prazer apenas? Dinheiro é totalmente emocional, na minha visão. É muito mais emocional a tomada de decisão financeira. Finanças comportamentais estudam isso. E a gente tem alguns vieses comportamentais que acabam silenciosamente nos fazendo agir diferente do que a gente deveria. E a gente sabe disso, mas são comportamentos intrínsecos do ser humano. O imediatismo, né? A procrastinação, muitas vezes. E aí, vamos falar da prática agora? Vamos, que é o mais interessante. A gente falou do orçamento, né? Uhum. Gente, só exercitar o orçamento não leva nada a lugar algum, né? Isso vai te Exato. ajudar, claro, a planilhar, a analisar. Vai saber. Mas o importante desse exercício é você parar um tempo, depois de ter pelo menos esses 3 meses planilhado, para se analisar, para fazer essa autorreflexão. Quem não tem uma planilha, nunca fez, a dica que eu dou é baixar gratuitamente lá no Sua Saúde Financeira, tem um modelinho. A gente vai deixar aqui embaixo para você acessar. É, bem fácil. Mas existem muitos hoje de graça na internet, tá? Esse que tá lá é o que eu faço pra mim. Vamos saudar Fiquem à vontade. especialista. E aí, gente, o que acontece? Quando eu tenho a minha planilha, o meu orçamento mapeado, existe uma regra que se chama 50, 15, 35, tá? Essa é uma regra para você tentar encaixar os seus gastos de uma maneira equilibrada. O que essa regra diz? Que dentro de um orçamento, até 50% da renda que eu gero pode e deve ser destinada aos meus gastos essenciais, as despesas fixas. São aquelas que não são uma escolha, são uma necessidade, né? Alimentação, transporte, vestuário, educação, tá? Então, aquilo são gastos essenciais. Sobrou 50, né? E aí, vamos falar então dos 15. 15% é um percentual aproximado que é indicado que vocês destinem para as prioridades financeiras. Quais são as prioridades? Podem ser diferentes, as minhas e as suas. Se eu sou uma pessoa que não tenho dívidas altas, não tenho um comprometimento de renda, eu vou priorizar os meus investimentos. Eu vou pegar 15% do que eu ganho e automaticamente eu vou todos os meses investir. Depois a gente fala sobre o que eu vou investir. Vamos lá. Capacidade de poupança, 15%. Sobrou quanto? 35%. Para eu fazer o quê? Não te interessa. Para eu fazer o que eu quiser. Adorei, não te interessa. Para eu manter o padrão de vida que eu escolhi, para eu gastar com supérfluos, com a consciência tranquila, para eu não dever satisfação para ninguém, para eu viver a vida que eu escolhi. Então, vocês viram que essa regra, ela mostra claramente que educação financeira é bem-estar e não privação. Se eu tiver 35% do meu orçamento sobrando, e eu fiz o meu dever de casa, eu faço questão de gastar cada centavo. Prazerosamente. Entende? Aí, ó. Emocional
high, hein? Emocional em dia. Agora, se eu sou uma pessoa que 35% talvez não seja... É muito. Não é todo mês que eu vou gastar com supérfluos ou com bem-estar, ou Nem que eu vou preciso ter lazer, disso ou viagem. tudo, né? Nem preciso. E aí, o que vocês vão fazer? Vão aumentar as suas prioridades financeiras. Então, essa regra, ela é uma forma de vocês aplicarem na prática, uma recomendação simples, que todos os educadores financeiros dão, mas para que vocês apliquem, vocês têm que se conhecer. Então, o exercício prévio é a autoanálise. Planilha, caderninho, vamos É desenhar. como se estivesse batendo uma fotografia. Eu falo, é uma fotografia do seu estado atual. E o que a gente faz com tudo isso? Exatamente. E aqui a gente tá dando o próximo passo. Porque a gente não tá só explicando, falando. Não, tá te trazendo para a consciência real aqui. E falando o como, né? É o como que é muito importante. É agora... Agora que eu já achei o espaço, né? Que, assim, se não existe o espaço de poupança no meu orçamento, eu tenho que criá-lo, né? Uhum. Conseguir criar, aí a gente vai falar no que investir, de que forma investir. E aí a gente já vai agora subir um degrau na nossa conversa, né? Bora? Vamos lá, tô pronta. Já tô Tô pronta. com a mochilinha pra isso. Pra subir isso aí. Ah, mas assim, ó, arrumado, já vocês estão, a gente vai pra qualquer lugar agora. Boa. Querem começar, então? Vamos, estamos aí pra isso. A gente tá aqui pra esse bate-papo. Tô vindo pronta e preparada. Essa mulherada aqui, olha, pega a caneta que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar. A gente quer trazer conhecimento pra você aí. Então, vamos lá. Bom, é claro que para começar a investir, algum conhecimento, alguma informação, ela é importante, sim, tá? Mas não quer dizer que se você não tem nada de conhecimento, você não possa começar. Você só precisa agora querer aprender, né? Até porque, não te cortando, mas os aplicativos de banco hoje trazem essa mobilidade pra pessoa. Tá ali no celular, então pode começar a brincar com isso, né? Isso. E hoje em dia, a maioria das instituições financeiras também tem profissionais para prestar consultoria financeira, consultoria de investimentos. Então, vocês que já têm conta em alguma instituição, conversem lá para que vocês possam confiar num profissional com essa competência técnica e com a didática necessária para te orientar. Porque o objetivo de uma consultoria, e que isso fique bem claro, assim, a grande preocupação e o cuidado que a gente precisa ter hoje no mercado financeiro é o conflito de interesses. Então, a gente precisa confiar que aquele profissional está realmente fazendo uma recomendação que é boa para mim e não que é melhor para a instituição, tá? E aí, tem vários modelos de instituições financeiras, né? A gente já deu aqui um spoiler no começo. Mas, enfim, vamos lá agora... Boa, verdade. Uma vez que eu confio no profissional, eu tenho que saber as perguntas que eu também preciso fazer para me sentir seguro no processo, né? Então, todo mundo, quando começa a investir, precisa organizar os seus investimentos em 3 caixinhas básicas. E aqui eu não estou falando o tipo de produto que você vai aplicar, não. Estou falando do objetivo de cada reserva. Todo mundo, independentemente da atividade profissional e do momento de vida, tem que ter uma reserva para emergências. A gente pode chamar essa reserva de curto prazo, reserva de imprevistos, como quiser. Mas é uma reserva que, a qualquer situação não desejada, é de lá que eu vou tirar. O dinheiro ele tem que ter segurança e ele tem que ter liquidez, que é essa disponibilidade de eu pedir resgate e cair na conta na mesma hora. Eu vou ganhar rios de juros compostos ali? Não, né, gente? O universo dos investimentos Milagre não existe, tá, galera? Não. Não. Jesus já operou ele faz muito tempo. A gente tem que... Quem ofereceu almoço grátis, desconfie. Desconfie, gente. Não existe, gente. Não existe. O universo financeiro ele tem um tripé, tá? Que é a relação de risco, retorno e liquidez. É impossível você ter uma única modalidade de investimento que te dá essas 3 coisas. Essa promessa, ela não existe, tá? Então, fiquem muito atentas a isso. Aquela reserva de emergência, eu vou aceitar que eu vou ganhar níveis de juros com uma taxa Selic do país, que é muito bom no Brasil, tá? Que, nossa, o mundo Inclusive, inteiro eu adoraria. Surfei a taxa Selic aí nos últimos 2 anos e tô feliz da vida, gente. Quantas pessoas que têm até perfis mais moderados e arrojados alocaram a maior parte da carteira em renda fixa porque era muito benéfico naquele momento. Foi propício, né? E continua sendo, né? Mas, enfim, o fato essa é a reserva de emergências. Quanto que eu vou guardar nessa reserva de emergências? De 3 a 6 vezes as minhas despesas familiares.
tá? Para quando acontecer aquele imprevisto, mulher, você tá preparada. Você está preparado. De 3 a 6? De 3 a 6. É claro que se a mulher, no caso, tem uma renda muito instável, né, autônoma, a gente recomenda que guarde um pouco mais. Mas quem tem uma renda estável, de 3 a 6 vezes, porque aí numa situação imprevista você consegue se sustentar sem desestruturar toda a sua vida financeira e sem se endividar excessivamente. Sem A contar pandemia mostrou, né, que as mulheres, os homens, ninguém tinha reserva de emergência. Vamos supor, eu trabalho com vendas e eu não tenho uma segurança de que o que eu vou ganhar todos os meses é igualitário, porque eu dependo de outras pessoas, eu preciso vender para tirar aquele valor. Então, se eu tiver uma reserva, por exemplo, de 6 meses, eu vou estar com a minha consciência, a minha ansiedade mais tranquila para poder performar melhor naquele mês. Porque caso aconteça alguma coisa, eu estou 6 meses resguardada para aquilo. E quando eu não tenho, eu estou matando um cachorro cada mês. Isso aí. Um corretor de imóveis. Sim. Já pensou? Exato. Ele vai ter que vender todos os meses o imóvel? Nem sempre isso acontece. Então, essa reserva é justamente para nos momentos de baixa, você conseguir manter o seu padrão de vida, tá, gente? É muito importante mesmo. Feito esse dever de casa, tendo a minha reserva de emergência, agora vamos olhar para as outras 2 reservas que são extremamente importantes. Segunda reserva é a reserva da construção de patrimônio, dos meus sonhos, dos meus projetos. A gente pode chamar ela de reserva de médio prazo. Cada um vai ter seus objetivos para ela e um tempo para alcançá-los. Por exemplo, eu posso estar querendo fazer um MBA fora, eu posso querer ter um filho, eu posso querer comprar um imóvel. O tamanho do meu sonho diz respeito a mim. E o quanto eu vou investir e no que eu vou investir também vai depender, é claro, do meu perfil e do tempo que eu tenho. Por isso, nessa segunda caixinha, a consultoria de investimentos ela é muito importante para ajudá-los, tá? Aí vamos falar para a terceira caixinha agora, que é talvez a mais importante de todas e é a que as pessoas menos dão atenção, que é a reserva da longevidade. Eu gosto de chamar ela assim. Isso é importantíssimo. Mas, né, podemos chamar de reserva de aposentadoria, reserva da independência financeira, reserva de longo prazo. Longevidade é mais legal. Longevidade é lindo. É lindo. É bonito, Olha, né? tá É poético. Vislumbrando possibilidades futuras. Adorei. Vocês sabiam que no mundo já tem mais de 300 mil centenários, Uau! né? Pessoas que vivem mais de 100 anos. 80% desses centenários, 80% deles são mulheres. Uau! Aí, ó, A mulher! mulherada tá vivendo horrores. Adoro. Viver mais não é uma opção, é uma realidade. Exato. Tá? No Brasil, nós temos mais de 30 mil centenários e a mulher mais longeva, né, comprovadamente, viveu por 122 anos. Gente! Mas nós temos muitos. Se vocês botarem no Google ranking das pessoas mais velhas do mundo, esse ranking é atualizado diariamente, tem lá o nome, a cidade onde mora, Vou ver, a data de nunca vi. Fiquei nascimento. curiosa agora. Uau. E temos muitas e muitas mulheres. Vocês vão ver que os homens quase não aparecem, né? Mas, enfim, a gente vai viver mais. E será Vai. que a gente quer apenas mais anos na nossa vida? O que é qualidade de vida nesses anos? A Amanda quero tava falando qualidade. sobre isso hoje, né? Amanda, tu Ok. vai viver muito Quero mais. viver Imagina, muito haja mais. botox, preenchimento, Exato, colágeno. Meu Deus, exato. colágeno, gente. A gente começa a colocar... Colágeno. A gente já tem que começar a tomar, 100 depois anos de colocar, né? Gente, Colágeno. depois que eu descobri que a gente tem que colocar até preenchedor na orelha, tu sabia disso. A minha orelha começou a cair, olha só. Aleatória sou eu, mas olha só, mulher, filma isso aí pra guardar também pra caixinha lá, ó. Pra longevidade. Longevidade. Fui eu olhar, meu brinco começava a cair. Eu falei, minha orelha tá rasgada, então vamos consertar e tudo mais. Fui na dermata, ela colocou um ácido, começou a fechar, fechou todo o buraquinho. Ela assim, Amanda, mas vai ter que esperar 3 meses pra poder fazer o furo de novo, mas tu vai ter que dar uma preenchidinha na orelha. Eu falei, preenchidinha na orelha? Sim, porque a orelha também envelhece. Eu falei, sim, olha a orelha da tua filha, como ela é mais durinha. Eu falei, é verdade, é mais durinha mesmo. Então, tem que colocar preenchedor na orelha. Gente, bolsa, preenchedor para a orelha. Olha aí. Tem Na que- longevidade. Tem que pensar até nisso, Tem. gente. A orelha vai ficar aqui quanto tempo? Meninas, é isso aí. Como queremos viver? Se queremos viver com bem-estar, se somos vaidosas, se realmente a vaidade, ela dentro de um limite, né? Sim. É claro, ela só faz bem porque a vaidade, ela nos dá também a segurança, muitas Sim, vezes, né?
A gente tem que fazer a reserva. Com certeza. Então, Reserva da beleza. Pronto. reserva da beleza. Reserva da beleza. Porque, Gostei. gente, pra chegar a 100 anos, não tô Com falando que tudo a gente em quer cima. chegar desse jeito, não. Claro que não. A gente quer chegar com saúde. Quer né? saúde. Saúde, bem-estar, tranquilidade. Conseguindo se abaixar, amarrar um sapato, colocar essa sandália maravilhosa, porque eu não vou deixar de usar minha sandália incrível. Então é o seguinte, precisa. Não seremos reféns, né, de algo, mas a gente quer escolher todos os dias o que nos faz bem. E para escolher nesse mundo que a gente vive, a gente tem que ter uma reserva para isso. Então a reserva da longevidade, ela precisa começar a ser construída o quanto antes, porque ela sim vai depender muito dos juros compostos e do tempo na nossa vida. E nós temos diversas simulações que em toda a consultoria de investimentos a gente faz, justamente para mostrar para aquele indivíduo a diferença que 2 anos a mais, começando antes, fazem na acumulação lá na frente. E é impressionante, tá? No final das palestras eu costumo levar um quiz com o exemplo de 2 mulheres. Tu tens esse quiz aí? Não, mas eu posso... Então Fala aí pra gente. É um quiz interessante porque a maioria das pessoas erram a resposta. E aí todas saem com aquela preocupação, assim, nítida, né? São 2 mulheres, então... Elas começaram a guardar R$120 por mês, tá? Uma começou com 20 anos, todos os meses guardando R$120, no mesmo investimento que a outra vai fazer, tá? Eu digo o mesmo investimento para que vocês entendam que eu projetei a mesma taxa de juros. Então, ela começou com 20 anos e quando ela completou 30 anos, ela falou, cansei, não vou ficar guardando com isso aqui não, vou gastar com outra coisa. E ela deixou aquele dinheiro que ela poupou por 10 anos investido, rendendo sozinho, silenciosamente. E foi viver a vida dela e não guardou mais dinheiro. A amiga dela fez diferente. Ela começou mais tarde. Ela começou com 30 anos a guardar aqueles R$120, mas ela nunca parou. Ela fez até os 60 anos. Então, ela teve um esforço de poupança, uma disciplina por 30 anos. Então, a primeira, ela teve um esforço por 10 anos, só que ela começou antes. A segunda fez um esforço por 30, mas começou depois. Qual delas, com 60 anos, tinha mais dinheiro ao se aposentar? Pergunta difícil. Mas eu acredito que tenha sido a primeira, por eu não ter mexido mais no dinheiro. A primeira. A primeira, ela acumulou aproximadamente 80 mil a mais, porque os juros compostos e o tempo remaram a favor dela. E esse quiz, ele vem para nos mostrar a potência do tempo e dos juros na nossa vida. Se essa menina que começou com 20 não tivesse parado, ela possivelmente teria uma complementação de renda muito importante na sua aposentadoria. Colocando pouco. Então, a ideia aqui não é o quanto, mas é a sua disciplina. E é claro que se souber investir em instrumentos que são eficientes, com certeza, ainda melhor, né? Os juros compostos é igual a esponjinha que a gente faz maquiagem. Olha ela pra te ver o que acontece com ela lá. Incha! Boa analogia, boa analogia. Os juros compostos da sua vida, a mulher é igual aquela esponjinha de maquiagem. Molha ela pra te ver o que acontece. É isso. Então, Comece, verdade. Isso é muito importante. Comece já. Olha aí, ó, não fica igual, né? Igual as estatísticas que nos mostram, né? No hoje, que se a gente não cuidar do nosso dinheiro, o futuro tá aí. E o futuro chega muito rápido. Eu sempre digo que a vida, ela é feita de escolhas, conscientes ou inconscientes. E não escolher é uma delas. E às vezes a gente fecha os olhos e a gente negligencia algo que tá muito na nossa cara por um comodismo, muitas vezes, né? Isso vai fazer mal a quem? A nós mesmas, né? Vamos falar dos erros que elas cometem? Vamos, que esse aí, ó. Não sei, tô aqui, né? Gravando outra coisa. Vamos, porque assim, ó. Quero. Porque assim, ó, quando a gente sabe dos erros que são cometidos, a gente pode evitar esses erros. E talvez esse bate-papo que a gente traz de histórias de mulheres aqui é justamente para mostrar essas jornadas e mostrar que você pode tomar outro caminho. Você já viu que a mulher passou por aquele caminho, que ele é tortuoso e que se você puder evitar, pegar um outro caminho que seja melhor para sua vida, você pode fazer isso. Então, trazer esses erros evita que ela acabe passando por eles, né? É incrível. Traz pra gente. Muito bom. Errar faz parte do percurso. Mas é melhor aprender com erro alheio. Exato. Se eu puder me inspirar no erro alheio e não fazer... Ai, gente, como é bom, né? Poder aprender umas com as outras e fazer com que de cada 10, se 2 errarem, as outras 8... Sim.
aprendam. Sem né? falar que errar com dinheiro, você paga caro, né? Paga muito caro. Dinheiro hoje é uma das coisas mais caras que a gente pode precisar. Então, quando a gente fala de juros compostos, no Brasil, maravilhoso para quem investe. Mas para quem toma crédito, paga caro por isso. Né? E é muito importante que seja dito, eu que trabalho com o mercado financeiro, que o instrumento crédito, ele não nasceu para ser um vilão. Tomar um crédito é necessário em muitos projetos da nossa vida. E todos nós, em algum momento, tomaremos crédito. Até o uso do cartão de crédito, ele deve ser algo saudável e não deve fugir do controle. Mas é um instrumento que nos ajuda muito, né? Sim. A antecipar o consumo. O problema é quando eu assumo um endividamento que excede a minha capacidade de poupança. E aí que tá, o brasileiro não faz conta. 7 a cada 10 brasileiros não sabem quanto pagam de juros. E aí a gente tem uma sociedade extremamente inadimplente. A gente está falando de mais de 70 milhões de pessoas inadimplentes no Brasil. Isso é gravíssimo. Isso é algo que a gente não pode permitir que continue. A gente não pode justificar isso com falta de informação mais. Já foi um dia, né? Então, erros que as pessoas cometem e muitas mulheres, né? Eu tenho feito cada vez mais eventos para as mulheres. Isso me deixa muito feliz, porque eu percebo o movimento do universo feminino querendo aprender. Então, levar a educação financeira é muito prazeroso, principalmente quando você percebe que as pessoas colocam em prática, né? Então, um erro muito comum que eu tenho percebido nas mulheres é, depois de identificar sua capacidade de poupança, investir numa coisa só, né? Investir numa coisa só. E aí faz uma única reserva e, na primeira necessidade, desmorona todo o seu planejamento. Então, você não segmentar as suas reservas por objetivo é um convite a desmoronar na primeira necessidade. Então, façam isso. A caixinha do longo prazo, ela é intocável. Você não vai resgatar aquela caixinha, você vai resgatar a primeira. A segunda, você só vai mudar se você mudar o seu projeto, senão você vai honrar o seu projeto. Ele está no seu orçamento, né? Então, a reserva de emergência precisa existir e a reserva de longo prazo também, separadas. Outro erro muito comum é achar que investimento é só para quem tem muito dinheiro. Já sabemos que não é. Não, olha aí, é o quiz. Já 120. sabemos que não é, exatamente. 120, meu Deus, uma saída. Um jantarzinho, um lanchinho, né? Um lanchinho. Inteira, né, gente? Uma depilação. Exato. Mas divide aí gente. 120 por 30, vê quanto que dá por dia, que você pode economizar, que você pega aqueles reais, bota ali numa caixinha e vai lá no final do mês e investe. É verdade. Exato. E aí, quando a gente elimina o desperdício do orçamento, direciona esse desperdício para o investimento, gente. Sim. Nada melhor, né? Pelo amor de Deus. Já sabe, mas fechando as torneiras que não tem nenhuma necessidade de estar aberta. Sabe que eu sou muito objetiva na minha vida, eu até sofro com o meu excesso de objetivismo, e aí eu falo uma coisa, eu falo, gente, mas é tão óbvio. E aí eu entendo que o óbvio realmente precisa ser dito. Precisa. Dito e repetido, né? E o adulto, ele aprende com a repetição. Então, vamos repetir eternamente, a gente pode gravar mais. Quanto mais, melhor. Provocar uma mudança positiva na vida dessas mulheres, né? E aí, vamos lá. Uma outra coisa que é um erro muito comum, que todos nós vivemos, em especial as mulheres. Vocês já ouviram falar da síndrome de FOMO? Não. FOMO, F-O-M-O. Eu quero fazer parte daquilo que está acontecendo. É o Fear of Missing Out, que em inglês significa o medo de ficar de fora, o medo de perder algo que está rolando, está todo mundo ganhando, tá todo mundo... Eu preciso estar dentro dessa onda. Então, nós somos imediatistas. E no mundo dos investimentos, tem os investimentos da moda, né? Tem. Oportunidade de ganhos rápidos. Não, gente. Vem aqui Rápidos, comigo, seguros, imperdíveis. Uma novidade que surgiu, uma criptomoeda que tá todo mundo investindo. O meu amigo tá ganhando dinheiro com isso e eu aqui, nossa, ignorante, não tô ganhando. Então, as pessoas, elas têm esse anseio de estar no efeito manada, de acompanhar o que todo mundo faz. E isso, no planejamento financeiro, ele é muito nocivo. Porque você tem que fazer um planejamento que seja coerente para você. Você tem que escolher aqueles ativos que façam sentido para você e não deve ficar fazendo troca-troca a toda hora. Porque cada vez que eu resgato o investimento e reaplico, eu pago imposto de renda. E eu perco com isso. Então, a consultoria, ela precisa ser montada e ela precisa ser acompanhada, né? E precisa ser respeitada, né? Isso igual a gente faz uma meta, gente, a gente precisa saber, o objetivo é esse, a meta é clara, tá escrito. E aí, vamos pra lá. Não é porque qualquer coisa que acontece que tu vai mudar o objetivo, tu vai mudar a rota só se for realmente importante pra você, mas antes de você tomar uma atitude, volte e reflita o que fez você estruturar aquele planejamento. Exatamente. Planta uma sementinha lá, não tem como tu fazer aquela sementinha crescer da noite pro dia. Tu vai ter que esperar o tempo certo dela germinar, dela nascer, ela crescer. E se ela não estiver crescendo, não tem como tu arrancar e
plantar outro no lugar para querer que cresça mais rápido. Não vai acontecer, tem que respeitar o tempo e o processo, né? Resiliência financeira, né, gente? É fundamental. Resiliência, que é uma palavrinha, né, que tá tão importante hoje em dia na sociedade. A gente é muito impaciente, né? A gente é muito intolerante. Investimento é como academia, né? Você quer ir lá e você quer ver o resultado hoje. Não. Aí tu faz 1 mês, aí tu faz 2 meses de bunda, 3 meses de bunda, 4 e não vê nada. Depois de 1 ano, você começa a notar os efeitos, mas você precisa respeitar esse processo e precisa se manter constante. O investimento vai ser a mesma coisa. Ele não vai gerar o resultado que você almeja de 5 anos em 1 mês, em 2 meses. Você precisa respeitar o processo e acompanhar essa evolução. É verdade. E eu acho que o terceiro ponto que a gente pode estar aqui, que é bem importante, é sair daquele modo automático, né? Tem uma expressão que eu ouvi uma vez que fala sobre o doping corporativo. O que é o doping corporativo? É aquela sociedade meio que zumbi que está no modo automático, né? A gente, sociedade, toma muito café para atenção, para se manter acordado, toma energético. A gente toma remédio para ansiedade, remédio para depressão. Pra acordar. E aí, no final do dia, toma um remédio para dormir. Então, realmente, a gente fica dopado numa busca por produtividade, por velocidade, por atenção, tem dificuldade de dormir, perde qualidade de vida e perde um tempo precioso para pensar no que é importante na nossa vida. Então, a gente tem que sair desse automático e daquelas 8 horas por dia, daquelas 40 horas semanais, daquelas milhares de horas que a gente se dedica a ganhar dinheiro, tirem um tempo desse para vocês, sozinhos. Avaliem, pensem, planejem, né? Por vocês. E isso é autoconhecimento. E isso é autocuidado. Para mim, cada vez mais, esse movimento é claro que... muito mais claro, que não é só trabalho, que não pode ser só uma coisa que te sustenta como um pilar. Então, existe o hobby, existem as coisas que você realmente quer investir, precisa ter o investimento, cada momento da tua vida você precisa pensar sobre essas coisas, porque a vida vai passar igual. Só que se você tiver esse planejamento, tiver esse cuidado com a tua vida, cada vez fica melhor. E o tempo, ele passa de qualquer maneira. Eu costumo dizer isso e é uma verdade. Que passe de uma maneira tranquila, que passe de uma maneira consciente, que você realmente perceba o que é essencial para você nesse momento. Eu vejo que as mulheres, aqui a gente está falando de mulheres, fica muito, talvez, no planejamento da outra, né? Da amiga, que a amiga está fazendo, ou que a famosa está fazendo, ou que a internet está fazendo. Mas você para fazer essa análise da tua vida, o que eu quero? Para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, para daqui a 30 anos. Isso aí que você vem fazendo, que o outro está fazendo e tal, ela tem o planejamento dela. Né? Então, a gente ficar se baseando no planejamento dos outros não vai funcionar. E a conta vai chegar de qualquer forma. Então, tu imagina tu trabalhar 10 anos ali fazendo coisas que os outros acham legal, que as outras estão fazendo, só que não é o que você quer. E esses 10 anos vai vir. Né? Então, você precisa realmente ter esse cuidado com a tua vida, ter as suas próprias perguntas. Eu falo, gente, eu aprendo cada dia mais com as minhas perguntas, não com a pergunta do outro. Que perguntas que eu estou fazendo para mim, também com relação ao meu financeiro. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se dá a oportunidade de fazer o diferente para a nossa vida, mais a gente cresce, mais a gente contribui na vida do outro, mais as mulheres também, a gente impulsiona mulheres fazendo o nosso melhor e mostrando para elas que não é o que eu faço que é o melhor. É o que você faz, pensando no seu melhor, que vai ser realmente construtivo e vai colaborar para a vida da outra, impulsionando a outra. Então, pensar na sua vida como algo poderoso e que você pode ter acesso a qualquer momento. Imagina, você vai viver, não sabe nem para onde está indo. Eu estou lançando um desafio, a gente está iniciando hoje, e muitas vezes essa mulher não tem nenhuma agenda. Ou se tem uma agenda profissional, cadê essa agenda pessoal? O que gosta de fazer, quais são os hobbies? Eu costumo dizer que a vida não é só trabalho. O trabalho ele vai ser um pilar que vai ter um tempo de construção. E depois, o que fica? Depois é os nossos hobbies, é o que a gente aprendeu a fazer, é o que a gente realmente construiu com relação à nossa relações pessoais, com o que a gente realmente fez da nossa vida financeira.
Então, a gente tem que começar a pensar sobre isso. E tem mulher que tá acordando e vivendo a vida do Instagram, gente. Só fica rolando ali, achando o outro. Comprando. O botão de comprar tá ali, né? E não para pra pensar. Mas aquele botão sempre existiu, gente. Só que hoje, a gente não para pra pensar no que a gente quer. E aí, a gente vai sendo levado pela maré. Só que essa maré, quem tá contribuindo pra essa maré sendo levada, tá ganhando. O remo tá ali, né? A gente não usa porque não quer. Exatamente. Os gatilhos são usados contra a gente o tempo todo, né? Mas a gente é que tem que começar a avaliar se eu quero ou não fazer parte disso. Exato. Sabe, Amanda, que isso que você falou tem muito a ver com um conceito trabalhado na educação financeira, que é o conceito de saúde integral, onde existem pilares da nossa vida, né? A saúde financeira é um desses importantes pilares. Temos também a saúde emocional, a saúde física e muitos já atribuem a saúde espiritual, tá? Então, quando a gente olha para o contexto de saúde integral, a gente sabe que problemas financeiros muitas vezes são os grandes causadores de problemas na sua saúde emocional. Então, depressão, a falta de sono de qualidade. E isso vai gerar o quê? Doenças, né? Problemas físicos. Então, uma coisa puxa a outra. E é por isso que se eu tenho uma vida financeira equilibrada, organizada, a tendência é que eu possa me dedicar mais ao bem-estar, à minha vida social, que eu preciso sim priorizar, as minhas boas relações, o meu tempo de qualidade. Então, quando a gente fala de gestão de orçamento, parece uma coisa muito voltada a dinheiro, mas não é. O dinheiro, ele é apenas o meio para me proporcionar a vida que eu quero. E o tempo de qualidade, ele também depende de uma estabilidade financeira, né? Porque viver para trabalhar não tem graça nenhuma, né? Pagar a conta. Não tem graça Viver para pagar boleto, gente. Exato. Exatamente. E assim, algumas pessoas, eu digo porque eu já vivi nesse lugar, que quando começa a ter mais recurso financeiro, aumenta o padrão de vida. Hoje eu tenho X, eu gasto X. Aí eu aumentei o padrão de vida, comecei a ganhar mais dinheiro e eu aumento também os meus gastos equivalentes àquele padrão de vida. Consome todo. Como essa conta nunca vai fechar. Se eu mantenho o meu padrão de vida, começo a ganhar mais e usufruo melhor do meu dinheiro, faço ele render mais, no futuro eu posso sim mudar o meu padrão de vida com mais qualidade, sabendo que eu tenho todas as minhas reservas, eu tenho dinheiro guardado, eu tenho dinheiro investido e eu vou olhar lá pro futuro de uma maneira diferente. Se eu aumento o padrão de vida conforme eu tô ganhando hoje, amanhã o meu ganho cai, o que acontece comigo? Eu tô correndo atrás da máquina, eu tô endividada porque eu não consigo manter meu padrão de vida, eu tô frustrada porque eu não consigo ser amiga dos amigos que eu criei dentro desse novo padrão de vida, eu não consigo mais manter os cuidados que eu tinha comigo mesma. Então, eu acho que tem que ter muita consciência realmente, e com o tempo a gente aprende isso, e nem que seja na marra a gente precisa aprender, que a conta no futuro vem. E quando você chega nesse futuro, num padrão de vida totalmente desestabilizado, sem saber direito quanto que você ganha, quanto que você gasta, se extrapolar já no primeiro final de semana do mês, tudo que você poderia gastar no mês inteiro, e aí, o que vai acontecer com o teu mês? Se arrepender é fácil. O difícil é se conscientizar enquanto há tempo para você viver uma vida melhor, né? Quantas pessoas chegam lá na aposentadoria e se arrependem de não ter feito? Agora, eu não conheço nenhuma que chegou lá e se arrependeu de ter guardado mais do que 10%. Eu devia ter gastado mais e guardado menos. Não, gente. Você não vai deixar de viver hoje para guardar, mas você vai guardar Você vai se colocar nessa conta. É isso que o Amanda falou da agenda. Mas é também você se colocar na agenda e se colocar nessa conta. Porque você precisa também aproveitar tudo que você está criando e gerando de riqueza, mas de uma maneira consciente. Eu, no passado, não era consciente. Hoje eu sou. Hoje eu vejo o quanto que a rentabilidade de um investimento me proporciona coisas boas. O resultado de um investimento que eu fiz há um tempo atrás vai me levar para a Europa em outubro, por exemplo. Sem eu ter que abrir mão de qualquer recurso financeiro meu hoje. Muito prazeroso isso, né? E é incrível. Só que isso a Dani de 5, 6 anos atrás não pensaria, nem passaria pela cabeça dela que isso poderia acontecer. Então, tomei consciência, aprendi a investir. Hoje eu cuido do meu dinheiro e me faço esses agrados, porque faz bem pra gente. E saber que isso não tá saindo do meu orçamento mensal, tá saindo de um investimento que eu fiz pra longo prazo. Isso mesmo. O que importa é a qualidade da jornada, né? Exato. Não o destino. E nesse universo financeiro existem os acumuladores e existem os gastadores. A gente tem que achar um equilíbrio, a gente tem que achar um meio termo, né? Para fechar, eu queria trazer uma frase que eu ouvi de um autor muito bacana, que se chama Ricardo Basaglia. E ele falou assim: o ser humano, ele muda de 3 formas. São os 3 Cs da mudança. Ou ele vai mudar por comodidade,
ou ele vai mudar por constrangimento, ou ele vai mudar por convicção. Por onde você quer mudar? Exatamente. Por onde? E quando a gente fala de educação financeira, é algo que nos convida a mudar por convicção, porque a gente entendeu e porque a gente sabe da importância disso para a vida que a gente quer, né? Então, esse aqui é o convite que eu faço a vocês. Uau. Eu sei que hoje a gente não tem tempo para mergulhar nas modalidades de investimentos, que é um outro tema para um outro Não, mas Cada uma delas é um podcast. Todo mundo vai ter o acesso ao site, porque realmente aquele site é incrível, tem de tudo sobre com relação às finanças. E para você que já investe também tem conteúdo lá. E para quem nunca investiu, tem um bom conteúdo para que você possa, né, tomar bem didático, consciência. né? Para realmente é gratuito, é só para que a gente realmente possa dar os instrumentos para as pessoas colocarem em prática. Agora, quem quiser realmente aprofundar mais e fazer uma formação, um curso também gratuito, a gente criou um curso que se chama unicred.edu, que tem vários módulos, as pessoas podem assistir aos módulos que desejam individualmente. O primeiro módulo, que é o que eu recomendo, que tem muito a ver com a nossa conversa, é o módulo de gestão de finanças pessoais, e o segundo módulo sobre investimentos. Então, ali a gente realmente aprofunda mais. Então, fica o convite aberto. É um beabá pra gente dar um pontapé inicial. Então, pra você, mulher que quer adentrar o mundo dos investimentos e começar do início mesmo, ter mais conhecimento. Acho que o conhecimento é libertador e leva a gente pra muitos lugares. E até a mulher que às vezes se vê numa dependência financeira pra como sair. Então, saindo com conteúdo, sabendo como agir dali pra frente, é um bom começo, né? Porque a gente tá falando também da mulher independente, mas existe também a mulher que, né, criou uma dependência do relacionamento, enfim, e hoje talvez nem trabalhe e fique nessa, será que sai, será que não sai? Daí tem essas outras relações de filho e tudo mais que a gente sabe que são coisas que acontecem, mas que para que você possa sair de um relacionamento assim, ou, né, de uma dependência financeira, conhecimento. Então, é só sempre conversar. É tempo, né, Amanda? Sempre é tempo. E, Dani, eu sempre digo, não desanime na jornada, independente do seu momento. Então, esse exemplo que você trouxe, talvez uma mulher que não gere renda hoje e se sente, de certa forma, dependente da relação, é importante também ela pensar que se hoje a família tem uma condição e uma construção patrimonial, certamente ela também contribuiu de alguma forma, que seja emocional, que seja na criação dos filhos. Então, ela também tem seu valor e ela também tem mérito sobre aquilo. E se em algum momento ela decidir mudar o rumo da vida, certamente ela não estará desamparada, mas o quanto antes ela assuma a sua posição e conheça a sua realidade financeira familiar, melhor, né? Para qualquer tomada de decisão. Verdade. Incrível. Que bate-papo gostoso, né? Amei. Se deixar aqui, a gente vai... Eu quero saber dos investimentos. E tem tanta coisa pra gente adentrar aqui, tem tanta coisa pra gente falar e que realmente muda a perspectiva de muita coisa e que muda a nossa realidade atual e futura e que realmente pra mulher é importante. Eu espero que você que esteja ouvindo a gente, que acompanhou a gente até agora, tenha se feito esses questionamentos que a gente trouxe aqui pra mesa, que o conteúdo tenha te tocado, nem que seja bem pequenininho de alguma maneira dentro de ti, mas que pode mudar a tua percepção em relação ao dinheiro, ao valor que o dinheiro tem e tudo que o dinheiro pode te proporcionar agora e no teu futuro também, que isso é muito importante. Vivian, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje, contribuir com tanto conteúdo. Parabéns por todo o teu trabalho, por tudo que você faz e pela carreira brilhante que você está construindo. É uma jornada incrível. Parabéns. Você realmente está num meio tão masculino, trazendo tanta feminilidade e levantando uma bandeira que é tão significativa para nós mulheres. Então, parabéns, e eu me sinto representar em você nesse meio. Obrigado por tudo, obrigado pelo conteúdo que você trouxe pela gente. Foi muito maravilhoso, né, Amanda? Eu amei. E agora eu quero saber dos outros investimentos. A gente pode estar, inclusive, para um outro bate-papo. Realmente, parabéns. Muito incrível. Meninas, eu que agradeço. Foi um prazer enorme mesmo estar aqui hoje. Vocês conduzem brilhantemente e o papo flui sempre, né? Vou estar sempre disponível para a gente continuar essa conversa, que eu sei da importância, eu sei da nossa responsabilidade social, trazendo esse tema. E para mim, realmente é uma realização estar aqui com vocês. Ai, maravilhosa! E se essas mulheres que estão ouvindo a gente querem conhecer mais a Vivian e querem consumir os conteúdos da Vivian, onde é que elas encontram você? Então, hoje eu atuo numa instituição financeira cooperativa, que é a Unicred. Então, hoje a forma que eu compartilho conhecimento com a sociedade é através dos canais da instituição, tanto no Sua Saúde Financeira quanto no programa unicred.edu. E quem quiser encontrar a Vivian profissional, eu também estou no LinkedIn, né? Muito Vivian conteúdo Alcar. bacana. Isso aí, eu estou sempre compartilhando algumas informações.
E a minha rede social pessoal é o Instagram, né? Vocês também me acham. Vamos nos conectar. Maravilhosa. A gente vai deixar todos os endereços aqui na tela para você, na descrição do vídeo. Acompanhe os conteúdos dela. Entra no Sul Saúde Financeira, que realmente já é uma baita de uma jornada para você iniciar no mundo das finanças e também da educação financeira, que é muito importante. Amanda, aonde que as pessoas te encontram? No AM Medeiros, também no Instagram e aqui no Elas Fazem. E conta pra gente um pouquinho mais do seu Desafio Viva. O Desafio Viva é um desafio de desenvolvimento pessoal e a gente fala lá sobre 3 pilares: espiritual, mente e também o corpo. Então a gente alinha esses 3 pilares que eu julgo muito importante. A mulher não pode ficar só no trabalho, ela tem que pensar em outras coisas, e com um corpo forte, uma mente forte e o espiritual bem alinhado, ela com certeza consegue avançar, porque sim, só avançar nos interessa. Então, podem também ver no meu Instagram. Eu tenho certeza que as mulheres que deram um sim delas estão numa jornada de autoconhecimento bem grande. Se você quiser entrar no Desafio da Amanda, a gente vai deixar aqui na tela também, na descrição desse vídeo. Lá no Hotmart tem todas as informações para você ter acesso ao Desafio Viva. E deixa a luz entrar, Deixa a luz entrar. E se você quer saber mais de mim, @Dani Guzzi, também aqui no Elas Fazem. Foi muito bom partilhar essa jornada financeira contigo. Eu sou uma pessoa que se transformou na vida financeira, então a gente quer que você também possa se transformar. Então, se você gostou desse conteúdo, se você tem algum direcionamento, algum comentário, alguma dica pra gente, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar e encaminhar para aquela mulher que vai fazer a diferença na vida dela, porque elas fazem muito bem feito e fazem acontecer. O Pedro não sabia, gente, não tem.